Undercast, um podcast que não é natação, é mergulho. Porque aqui cada palavra tem uma profundidade, cada história tem uma profundidade. Que eu costumo dizer, muita gente anda por aí falando da vida dos outros, mas aqui não. A gente chama a pessoa para falar da vida dela ao vivo, para todo mundo ver que a melhor fofoca é aquela que a pessoa participa do assunto. Brincadeira à parte, hoje eu tô com alguém que é muito especial, tem se tornado cada vez mais importante na jornada da minha carreira profissional, que é ela, Leia Arrieira. Muita honra te receber aqui. Obrigada, Anderson. Para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada, viu? É um momento bem especial para mim. Que bom. E uma das coisas que eu aprendo com você toda vez que eu me relaciono é a importância dos dados. Com certeza. Quem não conhece dados, quem nem conhece a informação, não tem empresa. Simples assim. Não é verdade? Porque muitas vezes você se atrai por alguma coisa, seja um produto, seja uma pessoa, seja uma empresa, mas se você não tem os dados, se você não tem a aliança muito bem formada sobre aquilo, dados é contrato, dados é informação, dados é DRE, que hoje você me falou um pouco sobre isso. Então, todos os dados, e eu queria entender na sua vida, quando foi que você percebeu a importância dos dados, ou se sempre os dados foi algo importante para você? Bom, eu trabalhei no mundo corporativo, né? Sim. Então, eu trabalhei muitos anos aqui em Alphaville, inclusive, no BCN. E, enfim, e os bancos, você sabe que eles só trabalham com dados, informações, estatísticas, metas, etc. Então, isso para mim era muito importante, né? Eu aprendi muito com isso e coloquei na minha vida pessoal. Uhum. Por quê? Porque, além dos dados, eu queria crescer o meu patrimônio, eu queria crescer meus ganhos. Então, eu tinha metas pessoais. Eu me lembro que eu tinha uns 20 e poucos anos, eu trabalhava aqui no Bradesco, que era BCN, né? O Bradesco comprou o BCN. E foi o primeiro insight que eu tive, foi quando eu recebi meu informe de rendimentos, né? E aí eu olhei aquilo e falei, gente, olha quanto que eu ganhei esse ano. E ali eu coloquei uma meta de crescimento de ganhos para o próximo informe de rendimentos, né? Que era um ano depois. Exatamente. E eu comecei essa mudança de mentalidade, né? Porque eu via que era metas em cima de metas, era indicadores de desempenhos, né? E eu quis colocar isso na minha própria vida pessoal, né? Apesar de não trabalhar na área comercial do banco, eu trabalhava na infraestrutura, mas mesmo na infraestrutura tudo era medido, né? Tinha dados, tudo tinha informações, tudo tinha redução, né? Todo ano o banco tinha que crescer, reduzindo. Reduzindo custos? Custos, porque o diretor do banco, né? O presidente do banco, ele falava o seguinte, que custo é que nem unha, você tem que estar sempre cortando. E é a pura realidade. Que sacada! Exatamente. Então, assim, o presidente do banco era o Acar, sensacional, está no mercado até hoje, que é meu amigo de Facebook, né? Um cara genial. E ele falava sobre isso, né? O banco tinha alta rentabilidade, o BCN, inclusive, foi comprado pelo Bradesco, mas tinha outros bancos querendo comprar o BCN, porque o BCN tinha um número bem menor de funcionários em per capita, né? E um alto índice de rentabilidade, porque eles investiam muito em treinamento e desenvolvimento da equipe. Sim. Então, muito nova, eu já participava de vários treinamentos de desenvolvimento. E ali eu entendi a importância de você, né? Porque a somatória da minha inteligência com a sua tem que ser muito maior do que as 8, 10 horas por dia que a gente trabalha, entendeu? Sim. Então, não é 8 ou 10 horas da minha parte mais 10 da sua. Juntando as nossas... né? O dia tem que ter muito mais do que 24 horas, quando Sim. a gente complementa essas inteligências e habilidades. Potencializa o resultado do outro. Exatamente. Então, assim, leve para o seu negócio. Unha, tem que cortar toda semana, né? Lucro e corte gastos. Exatamente. E você tem que ter uma equipe de alta performance, né? E é isso que faz reduzir os custos. Todo mundo pensando no resultado, né? Na última linha. E uma pergunta que eu ouço muito, assim, para ter uma equipe de alta performance hoje, você precisa contratar talento? Você precisa... Como é que você faz para ter essa equipe? Você precisa contratar pessoas que vão se empenhar, aprender? Qual que seria, assim, um caminho? Existe um mapa, um caminho das pedras? Olha, eu entendo o seguinte. Primeiro que a gente não consegue fazer nada sozinhos, né? Perfeito. Então, por exemplo, essa empresa que nós tínhamos, que era a Eco Cosméticos, éramos em 3 sócios. Cada um com as suas habilidades e seus talentos, né? E a somatória dessas habilidades e desses talentos. O que eu sempre percebi na minha vida é o seguinte: equipe fraca, líder fraco. Equipe forte, líder forte. Uhum. Então, eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre gostei de aprender, sempre tive medo que a minha empresa fosse maior do que eu.
Então, eu sempre tive a humildade de entender que eu não sabia tudo e que eu tinha que procurar sempre caminhos, melhorar minha consciência, ampliar minha consciência, melhorar meus pontos fortes, né? Diminuir meus pontos fracos. Então, toda vez que eu vejo alguém reclamando da equipe, eu vejo que tem algumas situações, mas duas para mim, são fundamentais. Uma, porque ele é fraco, e aí não sabe liderar, não entende de gente. E outra que, às vezes, ele está sobrecarregado, ele é bom, mas ele está muito sobrecarregado, ele não tem tempo de se dedicar à equipe. Né? E aí fica aquela confusão, né? Porque todo mundo acha que está fazendo da melhor forma e, na maioria das vezes, não está. Então, assim, uma das coisas que eu sinto, até falei num cliente a semana passada, né, que me convidou para ir numa palestra, na qual você estava, aqui na Maquibela de Osasco, que eu sinto que a maioria dos negócios nas empresas, eles utilizam 30% do potencial. É isso que eu vejo em todos os lugares que eu vou. De 100%? 30%. 30%. Por quê? Porque é muita bateção de cabeças, entendeu? E não tem um alinhamento. O dono do negócio, o gestor, o diretor, o gestor daquele time, deveria se preocupar em ouvir seu time, em mapear os processos, em olhar os talentos, entendeu? Ver aquela pirâmide maravilhosa lá do Jack Welch, quem são os 20% da equipe, porque essas pessoas precisam desenvolver os outros 70%, entendeu? E geralmente tem 10% que não vai nem com reza braba. E aí você tem que mandar para a concorrência, ou seja, você tem que demiti-los, né? Sim. Mas para isso o gestor, o líder, o empresário, o empreendedor, ele precisa ter tempo para fazer isso, entendeu? Então, o que eu sugiro é que uma parte do seu dia, do seu tempo, você se dedique a conhecer a sua equipe de fato. E a partir do momento que você entende a sua equipe, você também se dedica a entender as oportunidades que estão nos seus clientes, né? Seu pós-venda, né? Você vendeu, né? Por exemplo, você tem as suas mentorias, você tem vários cursos, etc. O ideal é que seus clientes sejam tão bem atendidos que eles indiquem novos clientes. Para isso, a gente precisa fazer sempre um pós-venda, para entender aonde você está acertando, aonde você está deixando um pouco a desejar, né? Qual é o sentimento daquele cliente? Por quê? Porque um cliente satisfeito, ele vai te indicar para outros, entendeu? Ele é seu maior marketing. Então, para mim, sempre foi... eu não sou muito de redes sociais, você sabe disso, né? Inclusive, você é meu mentor por causa disso. Mas eu sempre acreditei que você pode crescer muito no off, né? Que é o que vocês falam, que é fora dessas redes sociais, essa parte de... Então, eu acho o seguinte, quando você é muito bom no off e você se torna bom no online, cara, ninguém te segura. Casamento perfeito. É o casamento perfeito. No momento atual é o que dá o resultado. Exatamente. O que você disse aí, nem em MBA a pessoa aprende. Não. Porque quando a pessoa tem a noção de passar um tempo de qualidade, eu nunca tinha pensado nisso. Passar um tempo de qualidade com a equipe que ela tem. Passando um tempo de qualidade com a equipe, além de você conhecer a equipe te conhece. E talvez a equipe sabe qual que é o interesse da empresa com ela, do gestor com ela. Isso causa um pertencimento, né? É o famoso pertencimento entre ambos os lados. Entre ambos, né? Entre o gestor e entre a pessoa que está ali prestando o serviço, que está trabalhando, o funcionário que está fazendo as coisas funcionar. E aí você sai também do ambiente interno e vai para o ambiente externo, para você falar com o cliente. Sabia que exatamente isso foi o que fez a minha agência de marketing lá atrás crescer muito? Imagino. Porque assim, eu tinha 12 clientes, eu lembro de uma situação que eu tinha 12 clientes, aí foi muito engraçado, que você falou agora, passou um filme, eu viajei aqui. Eu tinha 12 clientes, tinha 3 clientes do ramo de fast food, cliente de agência de carro, imobiliária, 12 clientes que pagavam a média de R$600 por mês para mim. E eu atendia eles, era eu e mais um funcionário. Aí eu falei, pô, se com um funcionário eu tenho 12, com 2 eu posso ter 24, uma continha de padaria. E eu vou ganhar muito mais, porque eu vou pagar mais R$1.500 para um funcionário e vou ganhar mais R$7.000. E aí, quando eu fui, falei, mas agora eu tenho que fazer panfletagem, eu vou fazer carro de som, que naquela época era mais ou menos isso, né, que dava resultado. O Facebook estava começando, mas eu já estava trabalhando no Facebook. 2012, 13, 14, se eu não me engano. E aí eu falei, e se eu só ligar para meus clientes e perguntar para eles como é que tá o meu trabalho? Dos 12, eu sei exatamente, foi 9 que estava gostando do trabalho. Teve 3 que não estava gostando e ia cancelar, ainda bem que eu liguei, que eu tive a oportunidade de resgatá-los e melhorar o processo. Só que dos 9, os 9 me geraram indicação. Entende? Então, dos 9, eu tive a média de 3 a 4 indicação cada cliente. Eu consegui dobrar minha quantidade de clientes sem fazer panfletagem, sem investir em marketing, só através da indicação de um cliente satisfeito. Perfeito. Porque um empresário que tem uma loja de roupa, do lado dele tem uma imobiliária.
Não, Aí ele tem ele indica amigos. imobiliária. E ele tem amigos, ele tem parente, ele tem, né? Que também tá no nicho, né? Exatamente. E aí um dos maiores crescimentos que eu tive foi nessa época, porque daí eu contratei um, falei que, pô, se eu tenho 12 mil a mais, 6 mil reais a mais, eu vou contratar logo 4. Aí eu fiquei com 5 pessoas no time e assim foi embora, eu cheguei a ter 30 e poucas pessoas no time. E Por causa olha, dessa ação inicial que eu não tinha mapeado na minha cabeça. e quem me ensinou isso foi um cliente nosso, né? Do varejo de cosméticos. Porque ele falava, Léa, às vezes você quer atender todo mundo e você atende muito mal, porque você é uma só, né? Apesar de você ter equipe, mas você não consegue estar junto com a equipe todo o tempo em todos os O cliente clientes. acostuma em ter você também. E aí ele falava assim, Léa, é melhor você ter poucos clientes, mas fazer um bom trabalho de desenvolver a sua equipe e depois os próprios clientes vão te procurar para comprar. E foi justamente isso que aconteceu, entendeu? Então eu acho o seguinte, apesar da gente estar num mundo extremamente de velocidade, né? Que eu gosto também disso, mas eu acredito que tem que ter qualidade para você ser veloz. Porque hoje o que eu mais vejo é todo mundo vendendo tudo e entregando pouco, né? Porque querem o volume, a gente brinca que é o varejo, né? Não, desculpa, eles querem no atacado assim, vende, mas precisa fazer um trabalho bom de atendimento, né? Eu vejo assim, eu acho que essa onda toda que está acontecendo agora, né, de mentorias, né, de cursos, hoje o que tem de curso é uma coisa impressionante, né? Então, eu acho isso muito bom, né? Eu até sei que esse movimento começou nos Estados Unidos há uns 50 anos atrás, e graças a Deus que o Brasil despertou para isso. 50 né? anos atrás. 50 anos atrás. Então, esse negócio de mentor, de coach, já começou há muito tempo, né? Essa mudança de mentalidade que hoje se fala muito no Brasil, né? Mindset, né? Você tem que mudar sua mentalidade, etc. Lá atrás, os americanos já tinham entendido isso, né? E agora chegou com muita força aqui no Brasil. Só que o que eu percebo nesse segmento é que é tudo muito superficial. Então, quem entender de profundidade, né, que é o seu caso, vai surfar nessa onda, né? Com relação a tudo isso que você falou, em termos de treinamento, habilidades de desenvolver equipe, essa parte do financeiro que é muito bom. Quem não conhece os números não tem uma empresa, isso é um fato, né? Precisa entender de DRE, precisa ter um fluxo de caixa legal, precisa entender, né? Você tem vários produtos, né? Que hoje você me explicou lá, né? Tem produtos maravilhosos, viu, gente? E de treinamento e desenvolvimento. E você precisa entender o seguinte, qual é a margem de todos os seus custos, né? E quanto que cada curso deixa para você de resultado, né? Porque para você entender qual é a sua curva ABC de produtos que você tem hoje, entendeu? E até estabelecer uma margem mínima. Esse curso aqui tem que ser vendido a tanto, porque meu custo de tudo, né? De aluguel, disso, de aquilo, das pessoas que trabalham comigo, etc. Então, né? Isso tudo você vai aprendendo no financeiro. E eu acho que é isso que falta nesse segmento hoje de educação, né? Tem muita gente ensinando, que é legal pra caramba, e tudo a gente aprende, tá? Meu ex-sócio, né, que faleceu, ele falava uma coisa que, desculpa, né, mas ele falava uma coisa que eu achava muito legal. Ele falava assim, Léa, até com idiota a gente aprende alguma coisa, a não ser um idiota. Então, sempre você aprende alguma coisa. Sim, sim. Sempre você está aprendendo alguma coisa, né? E tem muita gente realmente boa. E eu vejo que é literalmente um quebra-cabeça. Você me ensina um negócio, outro me ensina outro me ensina outro, eu vou montando meu quebra-cabeças, né? Vou falar, nossa, isso aqui eu já entendi, isso aqui eu sou boa, isso aqui eu ainda não entendi, preciso me aprofundar, né? E com isso você vai desenvolvendo seu negócio. E vai melhorando, né? E vai melhorando. Um comportamento diferente, uma expansão de consciência. E aí uma coisa que eu queria até te falar, que você falou e veio muito forte em mim. Muitas vezes você expande a sua consciência com alguma coisa ruim que acontece. Nossa. Dificilmente você expande com uma coisa boa. Então, às vezes você pegou uma pessoa que não foi uma experiência boa, né? Igual você falou, um idiota, uma pessoa que não te deu experiência boa, só que você aprende com aquilo e você lembra mais da dor do que da coisa boa que aconteceu, e aquilo faz expandir, que você aprende formas de não fazer, sentindo a dor do tempo que você perdeu, muitas vezes investimento. Né? Hoje eu vejo muitas pessoas no mercado ariscas, né, na hora de comprar aí um curso de desenvolvimento ou uma orientação, que é o que o mentor dá, muito arisca. Por quê? Porque erraram. E hoje faz ela escolher melhor. Faz ela escolher melhor, às vezes faz ela... A decepção, às vezes, paralisa, né? Trava, né? Porque aí fala, cara, eu vou investir, não sei o quê, etc, né? Olha, o que eu vejo é o seguinte, foi o que você falou no começo, né? Não existe curso, não existe universidade, não existe
MBA, pós, qualquer curso que vai te dar a experiência da vida, Sim. né? Então, uma das coisas que eu sempre vi na minha vida foi o seguinte, que o fracasso e o sucesso é o mesmo caminho, assim. Tem um caminho. Genial. Tá? Só que, o que é o fracasso? É quando as minhas experiências negativas me paralisam. Ponto. Esse é o fracasso. Porque se elas não me paralisarem, eu vou dar mais um passo. E quando eu olho, aquilo se torna um sucesso, né? Vou te dar o exemplo da nossa própria empresa. Os 5 primeiros anos, segundo o Sebrae, as empresas não conseguem 85%, quase 90%, a estatística do Sebrae, no Brasil é que 90% das empresas não completam o 5º ano. Por quê? Porque por vários problemas, né? O próprio empresário mistura, ele acha que faturamento é lucro, começa a faturar, né? Já troca de carro, já troca de casa, já compra isso, já compra aquilo. E as coisas não são assim, né? Então, inclusive, eu sugiro que as pessoas vão no Sebrae, que o Sebrae me ajudou muito. O Sebrae é uma instituição incrível aqui no Brasil. Mas as pessoas não gostam de estudar. Uhum. Elas querem um método pronto, né? Anderson, me dá aí 3 passos, 5 passos, 7 passos, 10 passos, 12 passos. 5 pilares. Entendeu? 5 pilares. Alguma coisa que me dê a receita. Porque o brasileiro, Passo a passo. brasileiro não gosta de ler, estudar é muito superficial, etc. Né? Mas o que eu digo é assim, essa pergunta que você falou, essa frase que você usou, para mim sempre foi muito importante. Porque tudo é energia, né? Inclusive tem um documentário na Netflix que eu recomendo, do Einstein, Albert Einstein, sobre a bomba atômica. Assistam. Porque ele fala que a energia, na época ele nem tinha descoberto ainda, né, a bomba atômica, e ele fala ele começa a fazer os cálculos, etc., os estudos, e ele entende que uma energia concentrada, pequena energia concentrada, vira uma... expande, né? Explode literalmente, né? Que é a explosão da nossa mente, da bomba atômica, de qualquer coisa, é o foco, né? Então, a partir do momento que você concentra, né, realmente a coisa vai se expandir. Aí a pergunta é, você vai se concentrar no quê? Na sua decepção? Você vai se concentrar no quê? No que você perdeu? Investi, não gostei, investi, não teve o retorno. Eu já comprei um monte de cursos, né, de internet, inclusive, até porque eu quero criar uma plataforma educacional, etc., pela internet, né? Que eram horríveis. Porque, assim, você começa, o cara não gravou ainda. E aí você já comprou, você já pagou. E a aula está lá suspensa, porque aguardar a próxima aula. Cara, como é que você compra um curso, você coloca um curso, se as aulas não estão totalmente gravadas ainda? Né? Então, assim, às vezes é até desesperador, né? Quando você compra. Mas isso nunca me deixou, assim, não comprar, não fazer. Outra coisa, tem muita coisa gratuita. Você mesmo, todo dia está fazendo lives ao meio-dia, que eu sugiro, pessoal, assistam as lives dele ao meio-dia, porque você dá várias dicas, né? Uhum. Você tem muito material gratuito no YouTube, né? Você faz a oficina de palestrantes aqui em Alphaville. Então, assim, muita gente como você está fazendo muita coisa gratuita. Sim. Né? Que, inclusive, eu descobri que isso daí é um conceito dos judeus, né? Silvio Santos, outro dia eu estava estudando sobre o judaísmo, e aí falavam o seguinte, por que o Silvio Santos sempre jogou muito aviãozinho de dinheiro, não sei o que e tal? Porque os judeus, eles primeiro dão para depois receber. E às vezes nem vai receber de você, vai receber de outro. É um conceito do judaísmo, mas também do universo. Né? Quando eu comecei a entender sobre isso, eu falei, gente, por isso que eu sou tão próspera. Porque eu sempre, né, e graças a Deus, eu e meu sócio, a gente entendeu isso muito cedo. Né? A gente literalmente dava os produtos para os nossos clientes, né, no começo. Por quê? Porque eles já tinham passado por tantos problemas com outros fornecedores, de comprar, de pagar, e a pessoa sumir, a empresa quebrar, ninguém aparecer. Né? Então, hoje tem um conceito no nosso segmento de cosméticos, que eles querem primeiro que você dê o produto. A famosa amostra entendeu? grátis ali. A bonificação, etc. Né? Um enxoval que eles chamam. Enfim, eu acho isso muito legal. E aí, quando eu vim para esse segmento de educacional, eu vejo que vocês fazem a mesma coisa. Sim. Vocês dão muitas informações, etc. Provar que é bom. Exatamente. E aí, se eu gosto, eu compro o seu curso, eu compro. Foi o que Mesma aconteceu coisa do com produto você. É o serviço, né? Foi exatamente o que aconteceu contigo. Porque eu vim primeiro numas palestras que você estava, gostei muito do seu conteúdo e acabei comprando sua mentoria. Sim. Né?
E por quê? Porque eu vi que você tinha profundidade, né? Então, eu acho que isso que é importante. Então, eu acho o seguinte, primeiro, não se paralisem pelas dificuldades. Tá. Todo mundo tem, entendeu? Já conheço um pouco da sua história, né? E a sua história é muito bacana nesse sentido, né? Começou, aí não deu certo aqui, aí foi para ali, não sei, e hoje é o tamanho que você está, né? Por quê? Porque você tem uma força muito grande, né? No seu espírito, que eu sinto isso, e você também tem uma força mental, né? Então, juntando essas duas coisas, né? Vai crescendo e vai prosperando. E agora eu vou ter força física, que eu tô fazendo academia todo dia. Isso eu preciso, tá, Anderson? Vou pegar o físico, mental e espiritual. Isso, exatamente. E aí vão chegando mais pessoas próximas se aproximando e aí as coisas vão melhorando, entendeu? Eu, fazendo um parênteses, né? Você falou algo aí que eu nunca falei pra ninguém isso. Né? Assim, nem, eu não sei, eu perguntei pra minha mãe esses tempos atrás, eu falei assim, mãe, o que você acha que é o melhor em mim? Sabe o que a minha mãe respondeu? O quê? O meu espírito. Minha mãe falou que desde criança, no momento mais terrível que a gente tava, ou toda a história, eu sempre olhava o lado positivo, como se não tivesse acontecido. Minha mãe me batia, eu chorava, esperneava, e ela vinha, desculpa, eu falei, mãe, tá tudo bem, eu aprendi que eu não vou fazer mais aquilo. Ela falava, isso aí, filho, entendeu? Eu gosto de, assim, uma das coisas que sempre me chamou a atenção em você, desde quando eu te conheci, primeiro essa força, né? Essa mente inquieta, né? Que gosta de produzir, de criar, desenvolver, etc. E realmente a força no espírito. Por mais que tenha situações difíceis, como eu sei que você teve, né? Com relação à perda do seu filho, uma série de dificuldades, né? Que muita gente não teria conseguido levantar da cama, né? Mas você tem essa força no espírito, né? E eu gosto muito disso. E vamos entregar assim, a sua versão, né? O famoso passo a passo que eles querem ouvir. Tá bom. Qual seria os passos para a pessoa fortalecer o espírito? Depois eu falo a minha opinião. Olha, eu não sei se a gente já vem com essa força antes da gente nascer. Sim. Né? Eu, honestamente, quando ela começou na minha vida, é assim, eu fui criada dentro da igreja evangélica, minha mãe era evangélica, né? Então a nossa base, a base minha e da minha irmã sempre foi essa parte cristã bem forte. E a Bíblia é um livro milenar, né? Então acho que todo mundo deveria ler a Bíblia, inclusive o livro de Provérbios, que é sensacional. Para quem quer ficar rico, leia Provérbios todo santo dia. Mas assim, uma das coisas que eu sempre entendi desde quando eu era criança, que Jesus falava o seguinte: no mundo tereis atribulações, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, significa que você também vai vencer. E o bom ânimo vem do espírito. Exatamente. Ânimo é alma, Sim. né? Então, tenha uma boa alma. E ao longo da minha vida eu fui entendendo isso. Então, e sempre, toda vez que acontecia uma coisa ruim na minha vida, ou na vida da minha família, por exemplo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, meu pai chegou quebrado com uma mão na frente e outra atrás. E eu tinha 14, 15 anos na época, e eu falava para o meu pai o seguinte: pai, você é uma pessoa muito boa, tem um coração maravilhoso. Com certeza, isso daí não é para prejudicar você e a nossa família. Tem que ter alguma coisa especial nisso, entendeu? E eu enxergava aquela quebra que a gente veio com uma mão na frente e outra atrás, morando de favor no apartamento de um amigo do meu pai. Mas eu sentia dentro de mim que não era ruim aquilo. Então, assim, ao longo da minha vida, o que eu entendi exatamente como você? Quando acontecia alguma coisa ruim, eu sabia que tinha alguma coisa boa. Não sei se meu espírito era um pouco mais evoluído, se eu tinha uma visão maior do que, às vezes, né, algumas outras pessoas, mas uma coisa que eu pedia para Deus: sabedoria. E outra coisa que desde criança eu também entendi, também era uma palavra de Jesus, que era, né, eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância. E eu peguei aquela palavra para mim, entendeu? E eu falava para minha mãe ainda: Jesus que falou que eu ia ter uma vida em abundância. E eu quero essa vida porque ele me prometeu. Sim. Então, assim, apesar de eu não frequentar a igreja, fiquei muito tempo fora, né? Mas algumas palavras ficaram gravadas em mim.
provavelmente na sua infância você deve ter ou pessoas, ou frases, ou algum livro, alguma coisa, um professor, algum tio, alguém ou algo, Algum mentor. entendeu? Que o seu espírito se conectou com aquilo, sua alma se conectou com aquilo, né? Eu vejo da seguinte forma: tudo na nossa vida somos nós que criamos, né? Ao longo da minha vida, dos meus estudos, eu entendi que nós somos Deus em ação, somos filhos dele, somos filhos muito queridos. Então, se você não tem hoje a vida que você deseja, não é porque ele não quer, é porque você ainda não entendeu quem você é de fato, né? É lógico que você precisa estudar, porque ele não vai fazer por você. Sim. Ele vai fazer por intermédio de você, né? Mas se você buscar, Deus, me dê sabedoria, Deus, me dê visão, sabe? Deus, eu quero prosperar, me dê os caminhos, mas que aquilo seja sincero e verdadeiro, as coisas vão acontecer, né? E aí as dificuldades vêm porque eu vejo a vida como uma escola. Sim, totalmente. Né? Então, as provas virão, né? Se você estiver bem, você vai passar. Se você não estiver bem, você vai para a recuperação. Se você estiver muito mal na recuperação, você vai repetir. Mas não é para que você fique triste, sabe? Chateado. Ah, porque acontece para todo mundo, não acontece para mim. Ah, porque eu já estou com 50 e tantos anos. Cara, o tempo, como dizia Einstein, é relativo. Uhum. Você pode, hoje, com 57 anos, eu estou começando uma nova história, né? Ah, por que eu tenho que começar? Porque eu vou guardar todo esse conhecimento para mim? Vou ficar em casa sem fazer nada? Sim. Eu morro, entendeu? Intermédio de você precisa usar o conhecimento que você teve até agora. Exatamente, que é uma forma também de eu devolver a vida, tudo aquilo que a vida me deu, que para mim é Deus, entendeu? Então, assim, eu vejo que para você fortalecer seu espírito, independente não é sobre religião, mas é sobre fé, né? Aonde está a sua fé? Aonde você fortalece o seu espírito? É a mesma coisa um celular. Você não tem que recarregar todo dia, porque a bateria acaba, Sim. né? O nosso espírito é igual. Se você vai fazer isso na meditação, se você vai fazer isso numa igreja católica, numa igreja evangélica, né? Sei lá, onde você achar que ali é onde sua alma se conecta, Carrega, né? ali é onde você carrega a sua bateria, é ali que você tem que estar, entendeu? E para mim, qualquer lugar que fale de amor e de Jesus, porque ele realmente é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? É o lugar certo para você, entendeu? Qualquer lugar que não fale sobre isso, na minha opinião, vai descarregar sua bateria, né? Falar de espírito, a minha mãe é uma pessoa muito marcante na minha vida. E teve uma ocasião que eu tava chorando, né? E eu falava bem assim: por que tá acontecendo isso comigo? O que é amor se eu não sinto amor por mais nada? Porque das principais pessoas que eu amava não tá mais aqui. O que é Deus? Eu nunca vi Deus, eu nunca vi o amor, eu tava blasfemando bastante, né? Esses Deus adora. Eu tava ali e eu batia no chão, eu batia minha mão em cima, assim, no chão da casa, no sofá, de joelho. Eu tava orando, né? E falando: Deus, eu não quero sentir essa dor. E na hora minha mãe disse assim: filho, mas se você tá sentindo a dor, você também sente o amor. Com certeza. Se você tá falando que tá sentindo uma dor muito grande, você também tá sentindo o amor. A mãe sabe a dor que você tá sentindo porque a família inteira tá sentindo. Só que de forma diferente. E naquele momento, assim, eu ouvi, mas eu não entendi. E eu continuei a minha vida, né? Eu falo que eu nasci em 2016. Se me perguntar quantos anos eu tenho, seria mais congruente eu falar que tenho 8. Por quê? Porque eu não me lembro do que eu fazia antes, de verdade. Mas eu lembro de tudo que eu fiz de 2016 pra cá. Mas lembro com muito orgulho. Porque de 2016 pra cá, cada porrada que eu tomei das pessoas, foram muitas pessoas que me bateram, porque a partir do momento que eu decidi viver aquilo que eu nasci pra viver, que é abrir a boca, quer falar, quer não perder a oportunidade, quer correr atrás, quer falar sobre aquilo que eu quero, quer eu entender a intenção das pessoas, quer antes de eu falar a minha intenção, eu pedir pra Deus me direcionar. Então, quando eu comecei a viver mais próximo do querer de Deus e deixar que eu fosse usado pelo propósito de Deus, como sendo o meu propósito também, entendendo, clarificando, vendo minha identidade, quem eu era, a vida começou a bater. E é como o Einstein disse: conforme a vida batia, ela colocava energia em mim. Quando ela colocava energia em mim, eu expandia. Isso aí. E quanto mais falavam mal de mim, quanto mais me batiam, quanto mais sócios fizeram mal pra mim, funcionários trabalharam na empresa, se uniram e tiraram clientes de mim,
Quanto mais isso aconteceu, mais eu cresci. Porque eu nunca foquei no que os homens estavam fazendo para mim. Eu sempre foquei naquilo que Deus já tinha feito. E quando eu entendi que o que eu não via que era bom era Deus, e o que eu via que era mal, era eu errando e tendo que aprender que aquilo para eu trazer para o propósito de Deus. Então eu entendi que tinha duas esferas. Os meus erros eram reflexo do Anderson que não andou tanto tempo quanto deveria com Deus. Então eu fiquei 28 anos sabendo que Deus existia, sendo um falso cristão, falava que era cristão, que acredita em Deus, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, mas não vivia aquilo. E 8 anos que eu estou vivendo, eu tenho que entender que 28 anos eu fiquei ausente. E essa minha ausência faz eu cometer alguns erros por falta de conhecimento. Mas isso não me inibe de buscar conhecimento no momento atual. Com certeza. Por isso que eu estudo tanto. Agora, as coisas boas que acontecem é Deus. As coisas ruins é o Anderson, que falhou em buscar e conhecer princípios e valores. Você falou, provérbios. Né? Você pode ler um provérbio todos os dias, o tanto que você expande seu conhecimento por aquilo. Tem muita gente falando sobre gestão, mas nunca estudou GP3, não sabe o que é processo, produto, pessoas. Tem muita gente falando muitas coisas sem ter o conhecimento básico. E aí, esse tempo atrás, eu li um documentário que falava a seguinte coisa, falava assim, que teve um menino que ele tinha, depois eu vou mudar, chama Bob. Ele tinha 17 anos e ele foi estudar sobre relacionamento. E ele não foi pra ele, porque ele não queria namorar. Ele via a irmã dele brigando com o cunhado, e ele amava o cunhado e queria que o cunhado casasse, que dele ouvia a irmã dele falando assim, se ele continuar desse jeito, pra mãe deles, se ele continuar desse jeito, eu vou terminar com ele, não dá mais certo. Eles estavam noivos. Ele foi estudar tudo sobre casamento, chamou a irmã, perguntou se ele podia falar algumas coisas, a irmã ouviu, ele instruiu a irmã e deu nível de consciência pra ela, perguntou se podia falar com o cunhado para não se submeter, ela falou que sim, e ele falou com o cunhado e ele foi o mentor dos dois. Perfeito. Esses dois casaram e esse menino se tornou um dos caras mais conhecidos, eu vou buscar depois de passar, caras mais conhecidos no campo do relacionamento sem ter casado. Se tornou um baita de um conselheiro, palestrante, eu vou buscar depois essa instrução, tá num livro de casais. Sabia que eu já fui instrutor de casais na igreja? Sem ser casado também, porque eu era muito estudioso na época sobre relacionamento e era muito bom com pessoas. E eu lembro dessa passagem e eu paro para pensar, os professores, né? Tem muita gente que o professor dá aula de administração de empresa, mas ele nunca teve uma empresa. Ele estudou, gente. E o nível de consciência que você tem merece respeito. Os professores merecem respeito. E todos nós sempre temos coisas para ensinar e para aprender, né? Então, pode ser no nível prático ou no nível de conhecimento. Exatamente. O ideal é que tenha os dois. Esse é o modelo ideal. Mas se eu tenho só um, né? Dos dois modelos eu só tenho um, tá perfeito também, porque o outro eu vou me aperfeiçoar, né? Ninguém sabe tudo e ninguém é completo, né? Uma vez eu cheguei no meu pastor e falei assim, pastor, eu quero pedir perdão. Tá? Ele, por quê? Eu falei, eu cometi algumas coisas e tal, vou te contar. Falei meus erros para ele, eu falei, pastor, a partir de hoje eu vou seguir todos os princípios de Deus. Aí o pastor falou, tá bom, meu filho. Aí passou um casal, né? Aí o pastor falou assim, Anderson, o que você acha desse casal? Eu falei, pastor, posso falar? Aí ele pode. E eu comecei a julgar as atitudes que eu via do casal. Ele falou, você acabou de sair do princípio, nem 10 minutos depois você falou que ele fez o teste, né? Julgamento. Não julgue quem erra. Se a pessoa errou com você, o culpado é você. Por ter dado a oportunidade de aquela pessoa errar com você. Então isso dá um nível de consciência muito grande. Não, e outra coisa, somos todos mortais. Então, todos nós passamos por isso e fazemos isso com outras pessoas também. Sim. Às vezes eu tenho até dificuldade de entender sobre o perdão, né? Porque eles falam assim, tem que perdoar, tá? E quantos erros você já cometeu com outras pessoas que as pessoas também, então assim... Você nem sabe se elas te perdoaram, que muitas vezes nem falaram com você. E às vezes você nem sabe que você cometeu aquilo, mas foi uma expectativa que ela criou sobre você e você não entregou, e enfim. Então, eu também tenho feito um exercício muito grande sobre o não julgamento, né? O ano passado eu fui para Israel e lá eu pedi para Deus que eu queria melhorar cada vez mais como ser humano e não julgar, que não é fácil, porque a gente é humano, né? E a gente tem uma cultura de julgamentos, né? A cultura... Essa limpeza do julgamento é um exercício muito bom. Muito grande, né? Mas toda hora eu falo, né? Primeiro porque, assim, eu aprendi que a gente tem que falar menos. Para não julgar, né? Primeiro você tem que falar menos. E segundo, né? Quando alguém te pergunta sobre uma pessoa, né? A não ser que você conheça demais, né? A pessoa que está perguntando, né? Mas assim, a melhor coisa é falar assim, cara, eu não conheço o suficiente. Para né? te indicar. Para poder te indicar ou para poder falar, é muito cedo, né? E outra coisa, eu acho assim, sempre falar sobre
as habilidades, as competências, nunca sobre a pessoa. Sobre fatos também. Exatamente. É importante, né? Aconteceu esse fato, então você julga como você quiser, mas isso aconteceu comigo. E outra coisa, até eu falei hoje lá na sua equipe, né? Assim, julgamento, fofoca, essas coisas é muito ruim para o negócio, né? Para sua empresa, para a sua equipe. Então, assim, se tem um problema com o Anderson, tem que falar com o Anderson. Se tem um problema com a Leia, tem que falar com a Leia. Né? Porque hoje eu acho que esses 30% do potencial que eu vejo hoje na maioria dos lugares tem muito com relação também a julgamentos e fofocas. Entendeu? Então, se você se destaca, é mais fácil as pessoas começarem a meter o pau em você. Por quê? Porque eu não estou me destacando. E aí é mais fácil eu começar a achar, né, defeitos em você, julgamentos e ficar fazendo né, aquela conversinha de lado. E aí eu jogo uma sementinha na cabeça de um, na cabeça de outro, daqui a pouco as próprias pessoas estão te enxergando da minha forma, se eu tenho uma certa liderança sobre a equipe. Então, isso é muito complicado. Sim. E isso atrasa muito o processo de crescimento de uma empresa, entendeu? Então, isso de uma empresa, de uma instituição, enfim, né, da própria vida. Então, assim, o não julgamento, ele é... Porque quem somos nós? Toda hora eu pergunto, Lé, quem é você para julgar? Você está na pele da pessoa? E você também já fez vários cursos, né? Sim. Cada um tem a sua própria história, né? Eu vou até contar aqui, né? Porque eu já falei em público sobre esse cliente, né? Que se tornou um grande amigo, que é o Ângelo aqui da Macbela. Eu tinha muitos problemas com ele quando a gente atendia eles, né? E depois eu comecei a conhecer a história dele. E quanto mais eu conhecia a história dele, mais eu gostava dele. Mas você conseguia compreender as atitudes dele. Exatamente. Então, assim, todo mundo tem uma história. Todos nós temos uma história. Então, as pessoas falam assim, não fui com a cara da Leia, né? Por quê? Porque ela é arrogante, porque ela é isso, porque não sei o quê, o jeito dela é isso, aquilo. Mas cada um de nós tem uma história. E, geralmente, quando você não gosta muito de uma pessoa, geralmente ela é muito parecida com você, em vários aspectos. Porque a gente tem um espelho, né? A gente olha o outro, aquilo que a gente, às vezes, não quer ver na gente. Sim. Né? Você fala muito sobre isso também, né? Sobre essas curas, né? Que todos nós temos várias feridas, né? Você falou um negócio aí, eu lembro que, eu nem lembrava disso, tá desenterrando bastante coisa aqui, hoje, no dia todo hoje. E um cara chegou pra mim e falou assim, ó, não dá pra gente, a gente tava estudando fazer uma parceria, que podia ser ou não uma sociedade. Né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, não dá pra gente continuar com o projeto. Eu falei, por quê? Ele falou, você tem muita inteligência pessoal, muita inteligência emocional. Eu falei, isso é um defeito? Ele falou, você tem muita tranquilidade, você tem muita calma, você sabe exatamente o que você quer fazer, aonde você quer chegar, e eu percebo que isso pode afetar aonde eu quero chegar. Eu não entendi, né? Mas eu falei, tudo bem. Eu aprendi uma lei que é a lei do menor esforço. Entende? Eu acredito que quando for para acontecer, vai acontecer. Também acho. E o meu comportamento tem que ser um comportamento de liberdade para a pessoa. Ela tem que saber que a porta está aberta para ela chegar. Eu vou fazer o máximo para manter, mas a porta está aberta para ela sair e voltar. Né? E eu saí desse possível relacionamento com as portas abertas, tanto que há pouco tempo eles convidaram para eu voltar nessa porta. A porta que foi fechada porque eu era um inteligente emocional. E não é que eu era inteligente emocional. Na verdade, assim, eu aprendi isso que você disse. Quando eu não sei, quando a minha emoção se abala. Vamos supor que você me fala algo que isso me emociona, seja bom ou ruim. Hoje você falou algumas coisas que me emocionaram na nossa reunião. Eu simplesmente seguro a emoção naquele momento. Falo assim, eu não sei expressar essa emoção agora. Eu vou segurar, eu vou entender essa emoção e a hora que eu tiver significado, eu vou compartilhar com a pessoa as palavras. Então, se for uma emoção ruim, eu vou esperar. Aí, na próxima oportunidade, eu falo, se for boa, eu mando uma mensagem. Leia, aquilo que você disse foi muito bom, aquilo me tocou, aquilo gerou um valor pra mim e tal. Vou te mandar porque edifica você a continuar falando sobre aquilo. Se for negativo, o que você me disse, me gerou um aprendizado negativo, no momento certo eu vou dizer, muito obrigado por aquilo que você disse, eu vou crescer com aquilo, eu vou trabalhar, eu não tinha visto esse lado. E mesmo que eu não concorde, eu tenho que entender que se a pessoa tá vendo, eu tenho que olhar para aquilo. Perfeito. Sabe? E eu tenho visto, quando a pessoa olhou e falou, você é muito inteligente emocionalmente, eu mudei de lá para cá. Hoje eu não sou inteligente emocionalmente como ele achava. Por quê? Eu não era inteligente. É que ele não sabia sobre isso. Eu entendi. Que na época eu não colocava a minha opinião dentro das reuniões. Eu também já fiz isso. Hoje eu coloco.
Perfeito. Hoje eu sento e falo, ó, também. eu penso isso, isso, isso. Eu até espero, por exemplo, tem sociedade que eu tenho um percentual maior. Então eu deixo todo mundo falar primeiro, porque se eu falar eu influencio. Entende? E aí eu deixo todo mundo falar, depois eu coloco minha opinião. Agora tem sociedade que eu tenho menor quantidade. Então eu posso falar em qualquer ordem, às vezes eu falar antes é até melhor, porque eu posso influenciar quem tem a maior percentual. Então, só que antes eu não falava. Eu pensava assim, a lei do menor esforço. Só que a lei do menor esforço não é você não se posicionar. É você entender o fluxo, você analisar a aparência da pessoa, tom de voz, comportamento e deixar as coisas fluir. É como a água do rio. Ela vai fluir. Não adianta você querer mudar o trajeto do rio. Ele vai fluir. Deixa ele que talvez ele não vá para o caminho que você queira. Entende? E tá tudo bem. Vai vir uma água melhor, vai vir uma Sim. oportunidade melhor. Uma das coisas que, assim, é por isso que eu me identifico contigo, porque eu sempre entreguei o meu melhor. E às vezes o que a gente entrega o nosso melhor, às vezes não é o melhor para aquela pessoa. Mas eu tenho sempre a consciência que eu entrego o meu melhor. E outra coisa que eu também entendi é que, e sempre a gente tem que melhorar sempre, né? É um infinito. Né? Até aí que eu tinha o logo do infinito e eu amava esse logo, porque realmente, para mim, é infinito. Tudo, né? Na minha vida. Mas uma das coisas que eu vejo é que tem muita abundância no universo e principalmente aqui no Brasil. Sim. Olha o tamanho do nosso país, né? Eu estou vendo, todos nós estamos acompanhando o que aconteceu lá no sul e o que está acontecendo. Sim. E já começaram, as águas baixaram, parou de chover e já tem várias fábricas lá que já voltaram a funcionar. Toda aquela comunidade, os funcionários, etc., começaram a limpar, lavar, etc., e já começou a funcionar. Então, assim, eu vejo que tem uma força, uma energia muito grande quando a gente concentra. Sim. E na maioria das vezes, por que eu gosto de entregar tudo que eu sei, que eu aprendi, que eu estudei, que eu faço, etc.? Porque se não for aqui, vai ser em outro lugar. Porque tem uma força superior que rege tudo isso aqui. Por isso que eu acho que quando você é mesquinho, é a mesquinhez que você vai acessar, né? Quando você é abundante, é a abundância que você vai acessar. Uhum. E não é o Anderson, não é a Leia, não é o João, o Pedro, a Maria. É essa lei que rege tudo isso. Né? Que nem você falou, a lei do menor esforço. É uma lei também universal, né? Então, quando é para dar certo, né? É atração. É atração e dá tudo certo. E às vezes eu também gosto de ir até o fim, né? Atração, vibração, Sim, pensamento. porque mesmo às vezes com dificuldade, você também aprende, Sim. entendeu? Se aquilo é uma coisa importante para mim, eu vou até o fim. Vou até contar um caso aqui, né? Hoje eu sou divorciada, mas eu queria muito, quando eu estava casada, comprar um apartamento lá em Santana. E eu já morava num bom apartamento, e esse apartamento era de 4 dormitórios, etc., não sei o quê. O prédio era muito melhor do que o que eu morava. E eu vi, né, da janela de onde eu morava, eu vi a construção daquele prédio. Eu falei, gente, eu quero comprar um apartamento naquele prédio, né? Uma piscina maravilhosa, né? Tinha muito mais benefício do que o que eu morava. Aí, na época eu era casada, eu falei pro meu marido, né? Vamos comprar aquele apartamento lá, porque dá pra gente comprar, né? Na época eu já trabalhava com vendas, era gerente de uma empresa de cosméticos na Elcla. E ele também trabalhava como representante comercial também, ganhava bem. E eu falei, vamos, né? Porque eu fazia as contas, se eu tivesse 20%, 30% do valor, eu já metia as caras e ia. Bom, enfim. E aí, fui lá e eu comprei o apartamento sozinha, porque ele sempre ficava, não, vamos ver, vamos olhar, vamos não sei o quê. E eu não tenho nada disso. Vamos ver, vamos olhar, não. Vamos olhar agora, vamos ver agora, né? Tudo para mim tem que ter data e horário. Sim, sim. Resumo da ópera, comprei o apartamento, dei um sinal lá, né? Porque ele foi viajar. Quando ele voltou, ele, você é louco, a gente nem viu outros apartamentos, a gente tem que ver outros, não sei o quê. Tá. Volta lá e desiste. Pois eu voltei lá e desisti pé da vida, mas fui, né? Porque eu precisava da renda dele na época. Aí, beleza. Aí vimos outros apartamentos e nada, não era nada do que eu queria, né? Fui lá e comprei de novo sozinha. Porque ele não queria ir, não sei o quê. Eu falei, vou comprar. E fui lá e comprei. E aí, de novo, ele, não, porque a gente não consegue ainda, não sei o quê, não é a hora ainda, não sei o quê. Não, vamos comprar esse apartamento. Voltei lá pela segunda vez e desisti do apartamento. Aí, conclusão, e o corretor me ligando, né? Desesperado para vender, só faltava 3, 4 unidades, etc, né? Eu falei pro corretor o seguinte, falei, ó, por causa desse apartamento eu estou me separando do meu marido. Por quê? Porque eu vou comprar esse apartamento. Só que eu vou me separar primeiro, e olha como as palavras têm poder.
eu vou me separar e vou comprar esse apartamento sozinho, vou pagar sozinho e ele não vai morar lá. E aí o corretor ligou para ele e falou, sua esposa tá brava pra caramba, não sei o que, tal, tal, tal. Resumo da ópera. Compramos junto o apartamento pela terceira vez, o mesmo apartamento. E aí, durante a construção, a construtora teve problemas e a gente já tinha praticamente pagado o apartamento inteiro, né? Porque faltava 2 anos para entregar, estava em construção. E durante os 2 anos a gente foi antecipando as parcelas e tal, e pagamos o apartamento com os pés nas costas. Aí, quando o apartamento estava quase pronto, a construtora quebrou. E aí, o que aconteceu? E como teve uma fraude, eles precisavam de dinheiro, eles pegaram o nosso apartamento, nossa unidade, que já estava paga, e colocaram um laranja para poder pegar um outro financiamento. Resumo da ópera. Na época, o Bradesco que estava financiando, mas a gente não precisava mais do financiamento, que a gente já estava quitando. O Bradesco conseguiu penhorar todos os apartamentos, menos o nosso, porque eles registraram no nome de um laranja. Aí pegamos uma advogada e em uma semana esse apartamento voltou para o nosso nome. Mas por que eu estou contando isso? Porque mesmo a gente já tinha pago todo o apartamento já, que era um excelente apartamento, naquele dia, porque nos momentos difíceis que você testa a sua fé. E eu falei para o meu marido falava assim, a culpa é sua, tá vendo? A gente vai perder tudo, pagamos tudo, não sei o quê. E eu falei, primeiro, eu lembrei exatamente do dia quando eu vim para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, com a minha família, com meus pais. Eu falei, primeiro, somos pessoas honestas, somos pessoas de bom caráter. A gente nunca tirou nada de ninguém. Então, se está acontecendo isso com a gente, é porque a gente tem alguma coisa para aprender aí. E se por um acaso a gente perder esse apartamento, eu não tenho dúvidas que Deus vai dar 10 para a gente. Porque é assim que acontece. Bom, tudo isso aconteceu, a gente não perdeu o apartamento. O Bradesco hipotecou todas as outras unidades, menos o nosso, porque eles tinham colocado o nome de um laranja e a gente conseguiu reverter para a gente. Então, por que eu estou te contando tudo isso? Porque são leis universais, entendeu? Uhum. São leis, e às vezes acontecem coisas ruins para lá na frente testar literalmente a tua fé para que as coisas fiquem ótimas, sim, entendeu? Então, as situações difíceis que você passa hoje, pode ter certeza que há um propósito para isso. E outra coisa que eu também acredito muito, até você esgotar todas as possibilidades, não passe por uma outra fase ainda, porque ali tem coisas para você aprender, entendeu? Muito bom. Porque a coisa mais fácil do mundo é a gente falar, não, isso aqui não mudar o caminho. E às vezes não é para mudar, entendeu? Esse sócio que faleceu, o Dirceu, ele falava o seguinte, que a nossa vida tem que ser que nem um jogador de futebol, de primeira linha, que todo mundo quer te comprar, porque você é um ótimo jogador, que faz sucesso, que faz gol, que, entendeu? É aquele cara que, você não precisa ser o capitão desejado do time, mas você tem que ser... É a referência do time. Exatamente, né? Tá. Então, por quê? Porque é quando você está em alta que todo mundo te quer. Agora, quando dá problema, você sai daqui e vai pra cá. E dá problema aqui, você sai daqui e vai pra lá. Vai trocando de time. Cara, você não tem uma cara de nenhum time. Exatamente isso. Você é o Anderson jogador, não é o Anderson do Barcelona, não é o Anderson do Real Madrid. Entendi. Exatamente isso. Entendeu? Muito boa referência. Ó, tem um bate-bola que eu faço no final. Aí é under lá, toma cá, que eu chamo. Eu vou falar umas 3 palavras pra você, tá? E não é a palavra que todo mundo fala. Tá. Sai um pouquinho fora do padrão. Tá? Que todo mundo fala família, Deus, tá? Casamento. Não é isso. É fora do padrão. E depois você fala 3 palavras pra mim e eu faço uma reflexão sobre. Pode ser? Vamos lá. Então vamos lá. A primeira palavra é a beleza. Confiança. Confiança. Pra você, beleza é confiança. Pra mim, a beleza está na confiança. Tá. Mais uma palavra. Não precisa ser tão curto, tá? Pode aprofundar um pouquinho na explicação. Beleza. Eu sou linear, assim. Beleza. A beleza, para mim, ela é... Eu gosto, eu sou visual, eu gosto de olhar e ver o belo, tá, né? Inclusive, meu olhar é um olhar para o belo, mas eu entendo hoje que ela é muito mais interna, né? A beleza, ela é a felicidade, a beleza, ela é a paz, a beleza é a integridade, né? E com base nisso, tudo que eu vejo, eu consigo enxergar isso, entendeu? Recursos. Inesgotáveis. É assim, eu me considero, como você também, né? Como graças a Deus a maioria das pessoas já entenderam isso, nós somos filhos do rei. Então, ele proporciona para nós todos os recursos necessários
daquilo que é importante para nós, né? Para a gente se desenvolver, crescer, prosperar, né? Criar, desenvolver. Então, os recursos para mim eles são literalmente inesgotáveis. Para finalizar, eu quero que você fale sobre geração. Geração. A sua geração. Olha, a minha 57 anos, essa Não, geração? a geração da sua família, a sua descendência. Ah, tá. Bom, eu amo constelação, né? Como tudo na vida, assim, por exemplo, os evangélicos eles falam muito sobre maldições hereditárias, Sim. né? O espiritismo fala sobre karma. Enfim, cada religião tem uma forma de falar sobre os ancestrais, né? Sim. E por isso que eu gosto muito da constelação, porque eu acho que tudo é uma sequência, né? Meu pai dizia que meu pai passou muita fome, né? Meu pai nunca estudou, nunca sentou num banco de escola. Ele era muito inteligente, muito autodidata, e ele aprendeu a ler e escrever com a irmã dele mais velha que estudava, e como ele não podia estudar porque ele trabalhava na roça, na lavoura, etc., né? Desde os 5 anos de idade. Então, quando a irmã dele conseguia, mostrava para ele as letras, e ele aprendeu a ler e escrever com a irmã mais velha. Mas meu pai era muito inteligente. Mas ele falava o seguinte, ele falava assim, olha, eu passei muita fome. Meu pai era de uma família de 21 filhos. Nossa. Meu avô devia ser fogo, viu? Não tinha televisão naquela época. Não tinha. Enfim, e aí ele falava o seguinte, que ele passou muita fome, e quando ele casou com a minha mãe, ele só queria ter no máximo 2 filhos. Porque ele achava que o amor não é só você beijar, abraçar, dizer que ama. O amor é você não deixar faltar comida, faltar um sapato, né? Esse é o pensamento dele e da minha mãe também, que também passou muita fome, muita necessidade. Então, assim, o que eu vi na minha vida e o que ele me ensinou? Ele falava assim, olha, a vida que eu tive foi melhor do que dos meus pais, que eram meus avós. A vida que eu estou dando para você e para sua irmã é muito melhor do que eu tive. A vida que vocês vão dar para os seus filhos tem que ser melhor do que a que vocês tiveram, né? E ali eu fui entendendo, falei, nossa, não é que meu pai tem razão, né? Então, assim, eu acho que é muito importante. Eu conheço muito pouco da família do meu pai e da minha mãe, porque eles falavam muito pouco naquela época, né? Meu pai já faleceu faz 16 anos e minha mãe 15. Então, eles não falavam muito da família e eu não tinha essa capacidade que eu tenho hoje de entender sobre ancestralidade quando eu né, morei com meus pais, Sim. etc. Então, assim, é importante, se você tem família, você conhecer um pouco a história dos seus tios, dos seus avós, né, do seu pai e da sua mãe, para você ver que ponto que você... Porque a gente tem as crenças, a gente tem a forma que a gente foi criado, né? Você tem pessoas da sua família que foram excluídas, entendeu? Que foram, às vezes, assassinadas ou que cometeram suicídios. Que não são citadas em história, que não briga são. de família, alguma coisa assim? Exatamente. E isso interfere hoje, no hoje. Tá. Então, quando eu entendi sobre constelação há 10 anos atrás, né, que eu comecei a entender, fazer, estudar um pouco sobre Beth Helling, que eu achava incrível, né? Então, eu comecei a fazer, e para você ter ideia, tudo eu constelava, né? Eu tive um câncer, constelei o câncer, que eu nem sabia que podia constelar doença, né? Por quê? Porque eu queria que a minha geração fosse uma geração boa, com paz e com prosperidade, e que as próximas gerações não carregasse esse peso, entendeu? Então, assim, hoje eu vejo que, graças a Deus, eu tenho uma irmã, né? Nossa família tem prosperidade, a nossa família tem amor, tem afeto. Tem muita coisa também que a gente não teve, né? De união, tal. Minha mãe, na cabeça dela, a família era pai, ela, meu pai, eu e a minha irmã e ponto, né? Não tinha muitos contatos com primos, etc., né? Ela foi excluindo a maioria das pessoas pelas experiências negativas que ela teve, né? Então, hoje eu gosto dos meus filhos se entrosarem bem com os primos, né? Apesar de eu ser divorciada, eu me dou muito bem com o meu marido, com a família dele, né? Então, é isso que o que eu não tive, você preza. Eu prezo e eu quero que meus filhos tenham, né? E meus netos, enfim.
E eu acho que é isso. Eu acho que quando você começa a entender, porque é muito raro você ter paz, prosperidade, relacionamentos bons, né? Você viver uma vida que é o que Jesus falou, em abundância, Sim. se você não resolve seu passado. Sensacional. 3 palavras. Minha vez. Para você, felicidade. Acho que felicidade é uma escolha. Acho que todo momento você escolhe sentir aquilo que você quer pelo ambiente que você se colocou. Então, tem dias que eu falo, pô, hoje a minha experiência não foi tão feliz quanto um dia anterior. Então, eu já vou analisar que lugar que eu tive, com quem eu tive, porque eu percebo que a felicidade ela acontece em momentos. E momentos é repleto de lugares e pessoas. E sempre eu estou lá. Então, o que, que eu posso fazer para eu ser a melhor pessoa no ambiente, para mim mesmo? Porque se eu estiver bem, naturalmente, eu vou me sentir melhor. E quando eu me sinto melhor, eu estou beirando a felicidade. Perfeito. E superação? Superação é uma ação que é super. Então, existe a ação normal, existe uma ação grande, mas em alguns momentos, por exemplo, para que eu pudesse continuar, né, eu tive que ter uma ação muito grande quando eu perdi meu menino, meu filho. E foi muito grande, porque eu tive que vencer o natural, o sobrenatural, que era a incredulidade em Deus, que eu preciso buscar Deus. Eu não posso viver sem Deus. Só que buscar Deus e não sentir, porque eu não sentia. Não era uma coisa assim, eu falava, não sentia, porque eu blasfemei tanto, entende? Então, uma superação é quando você coloca muita energia, igual você disse. Você Uma bomba coloca atômica. muita energia. Aí teve um dia que eu senti Deus, eu falei, obrigado. Eu sei que ele sempre estava lá. O problema não era ele, o problema era eu. Né? Que é a famosa egolatria. Meu ego estava ferido pelas coisas que aconteceram comigo. Então, quando você, por muito tempo, só atrai coisa ruim para sua vida, não coisa ruim que você tem coisas boas e coisas ruins. Mas eu só deixava ficar as ruins, eu só focava na ruim até 2016. Para eu poder tirar aquilo da minha vida, eu tive que ter muitas ações consecutivas para que ela se tornasse uma ação tão grande a ponto de chamar uma superação. Eu tive que superar aquilo. Tive que quebrar a pedra, contornar a pedra, pular a pedra, fazer tudo o que eu tinha que fazer em cada aspecto da minha vida para que aquela ação fosse grande. Então, para mim, superação é necessário quando você quer mudar algo e você não consegue. Você vai ter que pôr muita energia e aprender com aquilo. E ter força no espírito, né? Força no espírito. Bom, eu tenho 2 perguntas para o Anderson, porque eram 3, mas eu sou... Tem mais 2? Tenho. Porque você perdeu seu filho, né? E eu queria saber o que é a morte para você. A morte? Olha, a morte para mim ainda é medo, né? Por mais que eu estudo tanto teologia, eu gosto de pensar Deus, além de acreditar, mas eu tenho medo da morte. Se eu falar para você que não tem, eu tenho medo da morte, né? Depois que você perde alguém, além de ter medo, só que o medo é bom, porque o medo me faz valorizar quem tá vivo. Então hoje eu tiro tempo de qualidade com as minhas filhas, eu ligo para elas, eu faço oração online com elas, né, com a Valentina e com a Isabela. Eu tô próximo da minha mãe, eu sou uma das primeiras pessoas da minha mãe. Minha mãe contou agora que vai com meu tio para Santa Catarina, já me liga, ela pergunta o que eu acho, por quê? Porque eu participo da vida das pessoas que eu tenho medo de perder. Entende? Então o medo me trouxe amor. Entende? Então, o medo me trouxe mudança. Né? Então, sim, o que eu falo para todo mundo? Sempre que você tiver medo de algo, mude. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo que eu morra. Eu tenho medo de perder pessoas que eu amo, entende? Mas a pergunta é, esse dia vai chegar para todo mundo. E quando esse dia chegar, você tem que estar completo. Você tem que entender que você fez o seu melhor, né, enquanto você estava vivo. E eu entendo que a vida é a jornada e o final da jornada não é a morte. Eu vejo que a morte é algo que a gente tem medo, mas provavelmente quando ela chegar, e aí o mais eu digo para apagar o medo, que quando ela chegar a gente vai ver que aí sim é o início da nossa vida. Uma vez eu fiz um curso que o palestrante falava que quando você morre aqui, você nasce lá, e quando você morre lá, você nasce aqui. E fez sentido para mim, me deu paz. E a outra pergunta, a última pergunta é, como é o sono do Anderson? Anderson, dorme bem? Com essa mente inquieta aí? Na verdade, existe muitas etapas da minha vida, né? E aí, o que eu vou te dizer? Até desculpa a emoção, que eu lembrar do Davi, eu fico um pouco emocionado. Mas eu vou dizer que nos últimos 6 meses, talvez um pouquinho mais, ou desde que eu vim para Alphaville, né? Eu saí da minha zona de conforto, né, para montar negócio aqui. Eu não cheguei aqui para montar uma salinha pequena, né? Eu cheguei investindo em andares, eu cheguei investindo em 600, 500 metros quadrados, entrando de sócio em espaços grandes. E naturalmente foi passo muito grande para minha realidade mental naquele momento. Então, obviamente,
que paz é a ausência de tribulação, e a partir do momento que você faz grandes compromissos, você tem grandes pensamentos e grandes preocupações, e preocupação é o contrário de paz, e a paz te tira o sono. Então, muitas noites, né, eu faço muita vigília de oração, né? Se eu acordo e não consigo dormir, normalmente eu vou para a sala e começo a ler a Bíblia, né? E depois de ler a Bíblia eu fico orando. Muitas vezes eu dormi ajoelhado, né, nos últimos dias. Eu ajoelho no sofá e começo a orar. Eu faço muito visualização, você sabe disso, então eu visualizo minhas filhas dormindo, eu visualizo minha mãe dormindo, eu visualizo que eu tô lá dando um abraço neles, porque às vezes eu tô tão distante, eu mando amor, e é engraçado que no dia seguinte eles me ligam e falam que sonharam comigo, é o poder que tem na nossa energia. Então, assim, se eu tenho insônia, eu utilizo para me conectar com o espiritual, porque quando eu tô com sono, eu tô mais focado em Deus, eu tô mais focado em mim naquele momento, e no meu corpo, então eu sempre tiro para isso. Mas se eu falar que eu durmo bem, eu não tô sendo honesto. Quantas horas por dia você dorme? Normalmente, eu preciso de 8. Eu preciso de 8, tá? Mas normalmente eu durmo 4 a 3 horas e meia. Bem dormida, esse horário. Normalmente eu durmo 11 horas, né, num dia comum, que eu trabalho até as 22 todos os dias, não consigo parar de trabalhar às 22, de segunda a sexta. E aí quando eu paro, eu vou dormir lá para as 11, 11 e meia. Meia-noite. 3h40, 4 horas eu acordo, aí já era. Às vezes eu até enrolo um pouco na cama, mas eu já tô lendo, já tô... se coloco algum podcast, vou ler algum livro, vou ler a Bíblia, vou orar, então eu consigo fazer uma agenda gigante. No domingo, por exemplo, eu acordei 6 horas da manhã, né? Eu fui dormir umas 2, e eu acordei 6 horas com uma baita energia de viver. Aí eu comecei a me arrumar, eu falei, bora pro escritório, daí eu me lembrei que era domingo. Isso é felicidade, gente. Eu já tava pronto pra vir pra Alphaville. Tava em Salto, pronto pra vir pra Alphaville. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Aí eu me toquei e falei, olha, hoje eu posso fazer o que eu mais gosto, que é cuidar de mim. Aí eu comecei a fazer um relatório de como foi minha vida nos últimos 2 meses, né? Eu peguei ali o mês 2, 3 meses, 2, 3, 4, comecei a alinhar. Então, assim, eu gosto muito de analisar minha vida. Que eu, quando analiso minha vida, eu melhoro minha performance. Porém, eu tenho total certeza que eu preciso ter um sono restaurador melhor. Tem dias que eu durmo 8 horas e eu sou outra pessoa. Por exemplo, hoje eu dormi umas 2, 3 horas, mais ou menos. E eu acordei com uma energia gigante, né? Só que no dia seguinte começa a pesar, não pesa? Provavelmente hoje, por exemplo, eu vou dar aula à noite, né? Eu dei aula ontem, vou dar aula hoje das 8 até umas 10 horas, né, que é a primeira aula do meu curso, Identidade Digital. E a hora que acabar hoje eu vou dormir. E amanhã minha primeira mentoria começa às 9. Então imagina só, uma pessoa me pagou para atender ela às 9 da manhã. Se eu acordar às 8, eu não tô bem. Eu preciso acordar no mínimo umas 6 horas, fazer 1 hora de academia para acelerar meu cérebro, ler sobre o que eu gosto de ler, conhecimento específico, ter meu tempo espiritual, e depois eu preciso estudar sobre a pessoa. Pelo menos meia hora eu preciso estudar sobre a pessoa. Porque quando a pessoa chegar, ela já vê o Anderson ligadão. Eu acho que o meu cliente merece o melhor. E como eu coloco o cliente no período da manhã, eu preciso estar bem. Exatamente. Muito É bom. isso? É isso. Que episódio maravilhoso que a gente teve hoje no Undercast. Eu quero dizer para você que na descrição aqui do vídeo está todas as redes sociais, a forma de você saber mais, acompanhar a Leia, acompanhar o conteúdo da Leia. Ela está sempre presente aqui no nosso ecossistema, ela faz parte aqui do ecossistema também. A gente está construindo algumas coisas muito grandes juntos, em parceria. E eu quero de verdade que você que participou desse podcast escreva aqui o que você achou desse conteúdo. Siga as redes sociais, tanto da Leia quanto as minhas redes sociais. Leia, obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Eu acho que foi um podcast incrível, um dos melhores podcasts que eu já gravei pela profundidade do assunto e a verdade e a naturalidade que a gente trouxe. Obrigado pela oportunidade. Sou grata. Obrigada, viu? Obrigado. Foi ótimo.